Marcos 6, de 1 a 7, pode ser. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Amém, irmãos? Verso 3: e não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Senhor, em nome de Jesus, agora esse tempo é com a tua palavra. Segura o nosso coração, nossos ouvidos e mentes, para aprendermos um pouquinho e voltarmos daqui a pouquinho para casa, cheios e fartos na tua mesa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa semana eu recebi exatamente esse texto de um irmão que mandou assim, aqueles versículos bíblicos que você manda, né, durante a semana, dizendo exatamente isso, irmãos: um profeta sem honra. E aquilo fisgou meu coração. E eu conheço o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fisga o meu coração assim, uau, que gostoso ouvir essa palavra. É uma pregação. E eu construí a mensagem para transmitir para você aqui, olhando o texto, para falar com vocês. Irmãos, Jesus, um profeta sem honra. O Anderson que gosta disso, porque ele fica atento à pregação e ele coloca lá no YouTube lá: Jesus, um profeta sem honra. Irmãos, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Jesus viveu de pequenininho em Nazaré. E a Bíblia não fala muito da infância de Jesus, igual às vezes a gente fala assim, alguém brinca assim, fala que conta uma historinha, né, que Jesus ressuscitava os passarinhos que morriam. Não existe isso, isso é fábula. E outra coisa que eu preciso colocar na cabecinha de vocês agora: vocês viram que o texto fala que Jesus tinha irmãos e irmãs? Maria teve mais filhos. Fecha parênteses. Está dizendo o texto: seus irmãos e as suas irmãs. Aí, irmãos, então Jesus viveu lá em Nazaré. Desculpe eu dizer, né, porque eu gosto de fazer contexto. Quem conhece o pastor já sabe. E porque que isso enriquece a minha pregação para mim. Eu estive lá em Nazaré. E aí a minha impressão lá, e se Deus quiser eu vou voltar lá. A minha impressão lá, irmãos, é exatamente essa: naquela esquina eu vou ver Jesus, como se fosse ali na praça. Porque Jesus viveu mais em Nazaré, irmãos. Por isso que Jesus é conhecido na Bíblia, Jesus de Nazaré. Então, esse acontecimento aqui na vida de Jesus vai nos mostrar, irmãos, como que os servos de Deus podem ser rejeitados. Como que os servos de Deus podem ser rejeitados em seu próprio meio ambiente onde eles estão vivendo. Às vezes você é uma pessoa que bebia, vivia nos vícios, vivia nas drogas, vivia na prostituição, vivia no mundão,
mas você foi num encontro, você foi numa igreja, Jesus salvou a sua vida e você mudou, o Espírito Santo tomou conta da sua vida. Mas você mora na mesma família, você mora na mesma cidade, você trabalha na mesma empresa. Só que você agora está falando de Jesus para todo mundo. Só que agora você quer orar por todo mundo. Era assim comigo, irmão. Fala para o irmão aí, é assim com você? Fala para ele, vai. Irmãos, eu queria orar por todo mundo, irmão. Coitado do meu patrão. Meu patrão se lascou comigo uma vez, sabe por quê, irmão? Pastor, pode falar se lascou? Pode, o pastor pode. É porque quando eu falo assim desse jeito, eu comunico, eu sei que eu estou comunicando com o ouvido, com o jeitinho da gente. Eu não gosto de ficar floreando as coisas. Bom, é porque uma vez eu preguei e chamei os irmãos de cara. Aí teve um irmão que me repreendeu: pastor, você não pode falar cara, é o cara, entendeu? O cara. Aí o cara fez isso, cara, que é a gíria, né? É que o pastor é muito santo, não pode falar cara. Aí, irmãos, queria pregar e meu patrão, alguém queria falar com ele. Eu já era crente, né? Alguém queria falar com ele, ele falou para mim assim: vai lá e fala que eu não estou. E agora, irmão, crente convertido uma semana atrás, pentecostal, fogo nas canelas, irmão. Cheguei no meu patrão e falei assim: eu não vou mentir não. Hoje talvez até mentiria, mas lá não. E ele queria que eu mentisse, irmão. Eu falei: não vou mentir não. Eu falei: eu vou falar que você não quer falar com ele, mas que você está. Irmão, você acredita? Ao invés dele mandar eu ir embora, de me repreender, ele olhou para mim, parou um pouquinho e falou assim: pode falar que eu não quero atender ele. Atitude, gente. É a atitude da gente. Se a gente não mudar, os outros não vão mudar. E aí, irmão, só que você está no trabalho. Você é aquele cara que todo mundo conhece na cidade. Você é aquele cara que jogava bola e tinha um revólver lá no carro. Você é aquele cara que jogava bola e quando o adversário ia fazer o gol, você jogava os dois pés no pescoço dele. Hã? É que o Patrick gosta de jogar bola. E agora ele mudou, mas ele está no mesmo lugar, está no mesmo ambiente. E aí ele quer orar para curar, ele quer orar para libertar, e ninguém acredita nele. Outro dia você estava lá, outro dia você estava fazendo isso, outro dia... Irmão, deixa eu perguntar aqui para você: quem está aqui na igreja assim, tipo verdade mesmo, que já teve na cadeia, teve preso? Levanta a mão aí, vamos ver se tem alguém. Já teve, pastor, já tive preso. Olha lá, tem um lá, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Outro aqui, outro aqui. Irmão, ó, aí o pastor chama esse cara que já foi preso e vem aqui. Irmão, ora por alguém aqui, liberta essa pessoa. Sabe o que alguém da mídia vai falar lá? Era um bandido, era um drogado, era isso, era aquilo. Agora está dando uma de crente e de pastor ainda. Ninguém vai acreditar no cara, vai curar, porque mora no mesmo ambiente. Agora, se vocês que estiveram presos hoje estão libertos para a glória de Deus, e vamos dar 3 salvas de palmas para Jesus aí, pela vida deles, irmãos. Libertos! Se pegar esses irmãos e, aliás, deixa eu perguntar a vocês que levantaram a mão, se algum de vocês vão para o Juazeiro do Norte, desses que estavam presos. Olha o testemunho lá. Aí, irmãos, aqui ninguém vai dar valor, mas lá vai ter culto. Aí a gente vai dar o microfone, conta o seu testemunho. Aí ele vai dizer: ó, eu era isso, eu era isso, eu era aquilo. As pessoas vão dar ouvidos, porque eles não estão no mesmo lugar. Eles vão ver o poder e a transformação de Jesus na vida deles, sem bater palma, mas 2 glória a Deus agora. É porque é assim, irmãos. É assim que valoriza. E notem, glória a Deus, e notem, irmãos, que Jesus não era um bandido. Jesus só fazia o bem. E ele vai reclamar, se entristecer, observar que ele não tem honra em Nazaré, onde ele viveu.
Aí a rejeição do profeta, irmãos, começa com a identidade e a familiaridade que as pessoas têm. Todo mundo conhecia Jesus. Bom, eu não sei naqueles dias de Jesus criança, porque quem inventou o futebol foi a Inglaterra. Mas eu vou dizer assim para você entender: Jesus jogava bola com eles ali, com os amiguinhos. Mas Jesus cresceu e os amiguinhos cresceram. Então eles conhecem Jesus de jogar bola. E outros joguinhos dos dias, das brincadeiras de criança. Mas eu tenho certeza que eles brincavam de esconde-esconde, não é possível. E eles eram amigos de Jesus. Então a identidade, irmãos, é muito familiar. Esse cara, a gente jogava bola junto. Então Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. Ó, já denegrindo, né? É o filho do carpinteiro. Ninguém vai dar importância. Era o filho do carpinteiro. E esse filho do carpinteiro, isso fazia com que as pessoas não acreditavam no seu ministério, irmão. Eu vi ele crescer, mas agora ele está dizendo que ele é o filho de Deus. Como assim o filho de Deus? Eu brinquei de bola com o filho de Deus. Mas eles não acreditavam assim. Aí o verso 3 vai falar assim, ó: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José? Ó, conhece a família toda, né? Eu conheço, é aquele endereço, é ali que ele mora, que ele morava. Não é este? E aí, irmãos, com essa rejeição do profeta, com essa intimidade, familiaridade, surge a incredulidade. E essa incredulidade é para aqueles que conheciam Jesus desde a infância e não conseguem ver nada, irmãos, além da sua humanidade. Jesus é o menino Jesus. Jesus é o filho do carpinteiro. A humanidade, eles só viam a humanidade de Jesus. Então, agora o pastor prega e faz aplicação para a nossa vida, tá? Então, gente, muitas vezes você é e vai ser rejeitado por aqueles que te conhecem. Ó, aqueles que já estão comigo há muitos anos, já não ouvem mais a minha pregação como alguém que entrou aqui hoje ou outro dia. Vocês já se acostumaram comigo. Aquele ali é o pastor. Se eu não brecasse alguns, ele já falava assim: aquele ali é o Dejair. Aquele ali é o Jesus de Nazaré. Então, não entende, irmãos, que a humanidade da gente está aqui. Você é humano, Jesus era humano, eu sou humano. Mas aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida não é humano, é divino, é poderoso, e você é uma bênção na terra. Agora fala para o irmão: e você é uma bênção? Fala para ele, fala. Você é uma bênção? Você está perguntando. Você é uma bênção? Irmão, não tenha medo de orar pelas pessoas. Você não precisa chamar o pastor. Até alguém falou assim: ó, o pastor disse que não vai nas casas. Quem disse isso? É contexto, irmão. Se precisar eu vou. Mas eu não posso ir na casa de todo mundo, porque se eu for na casa dele, quando eu for na casa do outro, eu estou fofocando da vida dele. E se eu for na casa dele e for na outra, eu estou lá contando a história da vida dele. E assim por diante. Eu já vi pastor perder ministério por causa disso. Se não o pastor, a esposa do pastor. Ixi, o pastor hoje está explicando tudo, né? Então não fica triste comigo não: pastor, por que você não vai na minha casa? Você entendeu? Ô irmão, você está morrendo, está na UTI, liga para mim, liga no celular. A experiência do tempo que faz isso. Então Jesus, eles não conseguiam entender esse Jesus ali, esse filho do carpinteiro fazendo milagres, falando na sinagoga. E Jesus está reclamando. Está dizendo o texto aqui que ele não conseguiu fazer milagre. Irmão, Jesus não conseguiu fazer milagre. Gente, irmãos, que gente ruim. Ô Anderson, aí, faz um zoom aí. Ô, você que está em casa aí, que gente ruim. O Filho de Deus estava ali, irmãos. E eles, gente, olha o que a incredulidade faz. A incredulidade parou Jesus.
Você está vendo? Vou descer. Você está vendo que a igreja precisa da liberdade? Irmão, eu vou ser sincero para você. Eu tenho fé suficiente de eu fazer assim, ó, e experiência, tá? Quer ver? Ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dizer, por exemplo, aqui, eu estou vendo aqui a Rose, né? Ó, o Espírito Santo começa a testificar comigo. As pessoas aqui na igreja. Aproveite que isso aqui não se consegue dar curso. Aí, irmãos, eu consigo perceber nela, e em fazendo isso, apenas fazendo um feedback, eu já percebo de forma verdadeira que eu estou falando. Se vocês estão me compreendendo, que só o fato de me aproximar da Rose, eu já sei assim: Rose, a hora que eu tocar em você, você vai ser curada. A hora que eu tocar você, você vai ser batizada. E eu estou chegando perto. E a hora que eu tocar em você, você vai receber uma bênção. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu percebo que tem fé nela. E se eu chegar na Rose agora, ela é abençoada, porque eu estou percebendo isso nela, agora que eu estou falando para vocês. Ao passo, irmãos, eu não vou fazer isso, porque senão atrapalha a mensagem. O Espírito é sujeito ao profeta. Aí, irmãos, ao passo que se eu andar aqui pela igreja e eu olhar para você, irmão, e você se fecha espiritualmente, não vai acontecer nada, mesmo que eu queira. Não vai acontecer nada. E se eu andar na igreja aqui e eu começar a perceber, o Espírito Santo começa a testificar, pastor Yara sabe o que eu estou dizendo, pastor Daniel e os irmãos pastores sabem o que eu estou falando, e a gente começar a andar aqui, irmãos, começa a pipocar a bênção de Deus no meio da igreja, porque vocês abrem o coração e o Espírito Santo está aqui. Sim, sim, Senhor, não precisa Jesus estar aqui fisicamente, porque Ele levantou os seus servos, a sua igreja, pela sua graça, e Ele está presente através do seu Espírito Santo. Vocês conseguem entender, irmãos? Um pouco da idade da gente dá essa ousadia, sabia? Que alguém fala arrogância. Jesus está vivendo isso. Ele não pôde fazer milagre porque se fecharam. Mas graças a Deus que o texto vai dizer no seu contexto, leia lá em casa, que Jesus curou alguns. Fala comigo, Jesus curou alguns. Irmãos, alguns já está bom, não está? Olha para mim, mesmo no meio daquela incredulidade, havia alguns que criam. Eu vou perguntar para você, não é assim na igreja? É todo mundo que recebe, irmão? Não é todo mundo, sabe por que não é? Porque alguns creem e alguns ficam olhando para o meu paletó. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Então, pastor, fazendo aplicação, né? Então muitas vezes a gente rejeita, irmãos, e não consegue valorizar assim a transformação de Deus na vida das pessoas. Agora, qual o problema disso, pastor? Eu disse que não ia demorar, né? As consequências da rejeição. O problema da rejeição de Jesus são as consequências. Eu vou pedir para o menino ligar um pouquinho o vento ali para mim. Eu estou suando aqui. Mas liga pouco, tá? Que os irmãos vão ficar com frio. Olhe para mim, olhe para mim. Quais as consequências? Verso 4 e 6. As consequências da rejeição. E Jesus lhes dizia, Jesus, não sou eu não, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então olha para mim, irmão. Os piores inimigos da gente são os nossos parentes e os nossos amigos, que não acreditam na gente. E não podia fazer ali obras maravilhosas, verso 5, põe lá na parede para dos novos. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos e colocou a mão sobre eles, colocando a mão sobre eles. Então, sabe qual é a consequência da rejeição, irmãos? É a limitação do milagre. O milagre pode ser limitado não pelo profeta, ou pelo abençoador, ou pelo pregador, ou pelo ministrante. O milagre pode ser limitado por causa daquele que está ouvindo, aquele que está perto, aquele que está em torno. Então a incredulidade da comunidade limitou o agir de Deus naquele lugar, irmãos.
Porque, irmãos, o agir de Deus, ele é assim, ó. No lugar que você entra, quem tem vivência espiritual, você percebe que o ambiente é tomado. De algo assim, que flui em você, e você fala assim, aqui eu posso agir. O contrário também é verdadeiro. Há um peso de uma resistência tão grande, irmão, que só realmente gente com muita experiência para quebrar o ambiente. Por isso que eu falei da Ivânia aqui do ambiente. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Por isso que eu tenho que falar, ensinar a igreja, as nossas ovelhas, irmãos. Aonde você entrar, você muda o ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a presença de Deus vai com você, irmão. Você não pode ser tragado pelo ambiente. O ambiente, você transforma o ambiente. E é por isso que o seu pastor fala, e eu falo ali para os irmãos. Se eu converso algumas coisas, eu estou falando do culto. Eu fico olhando o ambiente e falo, Senhor, onde é que o Senhor vai operar? O que Deus vai fazer? Aí até a final do culto ainda eu não sei o que vai acontecer, irmãos. Pode acontecer de tudo aqui na igreja, amém, irmão? Pode acontecer de tudo. Ou tudo bem, pode ser mais tranquilo, não tem problema. É ver onde o Espírito Santo está agindo e trabalhando, ok? Então, irmãos, a limitação dos milagres. Nós não podemos limitar os milagres. E aí, o que acontece? Jesus ficou surpreso. Fala comigo, Jesus ficou surpreso. Sabe por que ficou surpreso? O impacto espiritual. Irmãos, o impacto espiritual. A rejeição não vai afetar apenas o profeta, porque o profeta sentiu. Ei, tem muita gente incrédula aqui. Eu fico imaginando, eu não sou tão assim, mas a pastor Yara que está aqui, viaja o Brasil todo aí. Acho que de igreja em igreja você percebe o ambiente. Irmãos, eu fui numa igreja lá em Toledo, e ela foi. Pastor Yara está aí, né? Acho que eu te vi por aí, cadê? Está lá. Irmãos, eu fui lá na igreja de Toledo. Gente, a pastor Yara sabe disso. Eu tenho certeza que ela tem ouvido testemunho lá. Irmãos, eu andava assim, igual o tal Anderson aí com os aparelhos aí, e vinha gente andando no corredor, chegava 4 metros antes de mim, caía lá no chão no poder de Deus. Eu fiquei até assustado, né? Eu fiquei assustado. Pastor Yara, não foi assim? Você não ouviu isso lá? Você escutou isso aí? Irmãos, e aí eu tenho ficado impressionado, mas é que a gente sente o ambiente. Pastor, o senhor está pregando de si? Irmãos, eu estou falando da igreja, de mim e de você, da gente, irmão. Olha para mim, de verdade, aprenda isso. Deus está na sua vida, por isso que eu estou falando de nós. Quando você pegar na mão das pessoas, elas vão sentir Deus, irmãos, através de você, querido. Creia em mim. Por mais fraquinho que você ache, pastor, eu me sinto tão fraquinho, eu nem no monte vou, eu nem jejum estou fazendo. Irmão, se você tiver Jesus, deixa com Jesus, vai fazer igual Sansão. Sansão estava todo estrupiado lá, mas quando o Espírito Santo vinha sobre ele, não tinha leão, não tinha urso, não tinha soldado que parava Sansão, irmãos, com o poder de Deus. Não parava. Então é disso que eu estou pregando. Nem incredulidade pode nos parar desse jeito. Jesus fez milagre em alguns, mas alguém vai crer. E aí, esse impacto, a comunidade que perde a oportunidade de experimentar o poder de Deus e a forma plena da manifestação de Deus. Sim, olha para mim, Deus cura câncer, sim. Deus cura todo tipo de enfermidade, irmãos. Mas é preciso haver fé e crer para isso. Do lado de cá e do lado de lá. Eu sei que quando a fé se junta, aí não tem para ninguém. O milagre acontece e louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabe o que é importante de Jesus? Eu caminho para o final. Jesus ficou surpreso, eu já disse para vocês. Verso 6. E estava admirado. Fala comigo, admirado. Gente, Jesus estava admirado da incredulidade deles. E sabe o que Jesus fez? Saiu daquele ambiente e percorreu as aldeias vizinhas. Se você não crê aqui, eu vou lá. Aquela casa vai crer. Então eu vou sair daqui. Aí veja bem, aí chega essa caravana aqui
de 54 crentes lá no Juazeiro do Norte. Imagina nós invadindo as casas lá, irmão. Porque é impressionante como a gente fica crente fora da casa, né? Fora de casa. Não tem demônio que para a gente, é sério. Quem foi, né? Sabe, quem vai saber. Impressionante, irmão. Você chega, o Espírito Santo domina o ambiente. E eu sei que é só dar o microfone, se tiver, qualquer criança vai pregar lá. Qualquer ambiente você vai fazer a obra de Deus. Então, Jesus ficou surpreso, irmãos. E aí, Jesus vai mostrar que mesmo havendo incredulidade, é preciso haver persistência na missão. O menino entendeu. Mesmo diante, mas não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nenhum foguinho, não está dando nenhum calorzinho aqui, mas Jesus, eu sou do Senhor. A persistência vai fazer a diferença diante da incredulidade. Aí, irmãos, porque Jesus vai ensinar a continuação da missão. Apesar da rejeição, irmãos, Jesus continuou a pregar nas aldeias, vai cercando o ambiente, e a missão não pode parar por causa da incredulidade. Tem incredulidade aqui, mas tem alguém que crê ali. Tem incredulidade lá, mas tem alguém que crê lá. Tem incredulidade mais para lá, mas tem alguém que crê nos confins da terra. Vamos levar o Evangelho. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, é pregar aqui, ali e lá, em Jerusalém, em Samaria, aos confins da terra. Eu estou achando que Juazeiro do Norte é aos confins da terra. Então nós vamos lá pregar o Evangelho. Alguém vai crer lá. Se aqui não estão crendo, alguém vai crer. Então, irmãos, e aí, essa persistência na missão, Jesus está dizendo que não pode parar. E aí ele envia discípulos. A obra não pode parar, então vamos enviar os discípulos para fazer a obra, irmãos. Aí vai dizer aqui, ó, no verso 9, verso 8: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão o bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrar, escute isso, verso 10, irmão: ficai nela até partirdes dali, e quando alguns vos não receberdes, são os incrédulos, né? Não vos receberdes, nem vos ouvirem, saindo dali, sacode o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Tipo, vocês não crerem, está certo, nós estamos partindo. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância do dia do juízo por Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade, daqueles que não receberam, irmãos, o Evangelho, a fé e o poder de Deus. Então, Jesus enviou os discípulos, e isso vai mostrar a importância da persistência, da continuidade da missão. Então escute aqui, irmão: se o seu pastor morrer, vocês vão parar de fazer a obra? Exato, nós vamos continuar fazendo a obra. Esqueçam de mim, lembrem de Jesus e façam a obra. Olha para mim, eu não vou morrer não, irmão, o avião não vai cair. O avião não vai cair, tenho promessa depois. O avião não vai cair. Então, os discípulos foram instruídos, irmãos, a não desanimar. Não desanime. Entrou na casa, mas não te deram moral, né? Por isso que eu falei da honra da irmã nos lugares que a gente chega. Jesus está presente. E Deus me entregou uma palavra para aquela menina, Ivânia, substituta sua. Ela merejou os olhos, e aquela menina é diferente, ela é especial, ela não é evangélica. Terminando, irmãos. Então os discípulos foram instruídos, irmãos, a não desanimar. A rejeição faz parte da vida cristã, irmãos. Você vai ser rejeitado
zombado como eu já fui zombado, discriminado como eu sou, mas eu não vou ficar no cantinho fazendo mimimi. Nós somos discriminados na televisão A, na TV B, na TV C, discriminado, irmão, mas nós vamos fazer a obra, porque alguém vai crer na pregação do nosso evangelho, alguém vai crer. Se não crer aqueles que estão bem na vida, mas aqueles que estão nas cadeias, nas prisões, vão se levantar transformados para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é assim? Com testemunho e tudo? Então, irmão, a rejeição faz parte da nossa vida, principalmente para os pregadores, irmãos, para os pastores, principalmente para os pastores. Foi aquilo que eu falei, ó, só quer dinheiro, é ladrão, e o pior não é isso, quando os lá de fora falam isso, é que os de dentro crê. Tem gente que presta, tem gente que não presta. Então assim, irmãos, então a gente tem que dizer, né? Mas somos alertados, irmãos, para não parar. Amém, irmãos? Vamos continuar fazendo a obra de Deus. Olha para mim, para encerrar, a missão fica mais difícil, sim senhor, fica mais difícil quando você é o seu amigo de trabalho que não está nem aí com você, o seu familiar que não está nem aí com você. Eu te conheço, desdenho você, irmão, mas na hora do aperto eles vão lembrar de você. Vai pegar o pedido de oração para colocar na caixinha, vai pedir, olha lá na sua igreja, na hora do aperto eles vão lembrar. Então, onde a gente vive, onde a gente mora, vai ser difícil, mas o Senhor está dizendo aqui para não desistir, para a gente confiar, para a gente prosseguir, para a gente não parar, para a gente ir e pregar o evangelho para a glória de Deus.